Olá, amigos! Bom, então estamos de volta para o nosso curso de pliometria e agora eu vou mostrar alguns saltos, alguns tipos, exemplos de saltos para a gente poder compor a nossa série de treinamento, tá bom? Então aqui a relação de saltitos, saltos com barreiras ou saltos sobre a escadinha de coordenação, que a gente também pode trabalhar bastante saltos. Os saltos livres, como squat, jump, o salto o squat sobre a caixa, né, ou drop box, muito utilizado nos estúdios. Aqui já trabalho pilométrico com a bola, com o all ball, tanto o all ball para cima como o all ball para baixo. Aqui o lançamento de medicine ball, né? Então, onde o indivíduo está deitado, ele recebe, então tem um trabalho excêntrico e projeta o trabalho concêntrico. E aqui o all ball, ou na verdade a bola de medicine ball, sendo jogada na parede, de forma lateral. Aqui no caso já é a flexão Superman, né? Flexão de braço Superman, onde ele faz o salto e tira totalmente os braços do chão e faz o movimento do super-homem. O alternado, que é meu preferido, tá? Acho que depois do burpee, o alternado é meu exercício preferido. Então, o alternado a gente tem duas versões, uma com cai curto, onde o movimento é limitado, e uma com cai longo, onde a aterrissagem vai até o movimento completo, como a gente está observando aqui. O salto lateral por cima de um obstáculo. Dependendo de como você fizer a relação do salto, se o obstáculo não for muito alto, e se você fizer uma aterrissagem onde você aterrize e volte, você trabalha com cai curto. Se você fizer aterrissagem com movimento completo, aí você trabalha com cai longo. A maior parte dos exercícios a gente tem essa opção. O salto grupado é um salto muito utilizado no treinamento de HIIT, né, no HIIT Bodywork. E os agachamento com jump, só que esse agachamento seria o agachamento sumô. Então são dois exercícios muito utilizados, todos eles com cai longo. O salto skater na verdade, um salto onde trabalha o cai curto, porém esse exercício ele é muito coordenativo e o interessante é que quanto maior a distância que você saltar lateral, maior vai ser o estresse. Então distâncias curtas, menor intensidade, distâncias maiores, maior intensidade. O squat sobre o drop jump com uma altura significativa, aí a gente já vai trabalhar com cai longo. E por último aqui um exemplo que você também pode estar treinando com pesos, com barras, por exemplo. Então você pode estar fazendo exercício com cai curto ou com cai longo e otimizando a carga externa, que seria o peso, para potencializar a carga interna, que seria a adaptação. Então são alguns exemplos de saltos. Não se prenda só nesses exemplos, é só para ilustrar. Tem muitos outros tipos de salto. E agora vamos falar da prescrição. Então é só uma forma da gente iniciar e chegar nessa parte que é a mais importante para a gente. Vamos trabalhar em cima dela. Então quando a gente fala de treinamento de potência, há três formas distintas de treinar a potência. O dinâmico concêntrico, através do movimento, não necessariamente não é a pliometria. O dinâmico excêntrico concêntrico, que é a relação de contramovimento, e a pliometria propriamente dito. Então, quando a gente fala da pliometria, a gente tem aqui a relação de 5 a 40% do peso corporal. O número de repetições por set, de 5 a 10 repetições. O número de sets, de 3 a 5 sets. O intervalo entre os sets, de 3 a 10 minutos. E a velocidade de execução sempre máxima. Então você vai encontrar essa referência no livro de preparação física, né? Base metodológica da preparação física, um livro que eu lancei em 2010, e é uma tabela adaptada do Badilho, que é uma das maiores autoridades em treinamento de força aplicado ao esporte. E o Gambetta, em 87, ele fez uma publicação um pouco diferente das tradicionais. Então ele fala o seguinte: distribuição dos tipos de salto em função do nível de condicionamento. Então ele diz o seguinte, que o indivíduo iniciante, intermediário e avançado, ele pode fazer o mesmo número de saltos, porém, a carga de cada tipo de salto é diferenciada em função do perfil. Então vamos pegar aqui como exemplo um indivíduo iniciante.
Esse resfriado não me larga, né? O indivíduo iniciante, ele tá assim, tá com 70 saltos na estabilização. Salto de estabilização são saltos onde você salta e para. Então você tem mais tempo entre um salto e outro dentro da série. Os saltos de força, isso já é mais sequenciado. Salto de potência, onde quase não há tempo de contato. O contato é mínimo com o solo. Então essa é praticamente a característica desses três tipos de salto. Então você percebe que o iniciante ele faz 70 saltos de estabilização, 20 saltos de força e 10 saltos de potência. O intermediário já são 30 saltos, já cai menos pela metade de saltos de estabilização. E o avançado são 20 saltos de estabilização, sendo 40 de força e 40 de potência. E dessa forma ele consegue quantificar os saltos para perfis diferentes de alunos. E aí vamos entender na prática como é que a gente faz esse joguinho de distribuir quais são os tipos de salto. Então aqui uma série, perfil iniciante, onde o cara vai fazer 100 saltos nesse treinamento, 100 saltos nesse exercício, nessa série de pliometria. Porém, nesses 100 saltos, você vai perceber que 70 saltos são saltos de estabilização. Então tá aqui, ó, exercício 1, que é um salto de estabilização, salto unipodal, 7 séries de 10 saltos. Então são 7 séries com 10 saltos, onde ele vai fazer 5 saltos com cada perna. Lembrando, ele salta e para, salta e para, salta e para, né? Um salto bem simples, sem nenhum estresse. Já o exercício 2 é o salto de força. Aí a gente vai trabalhar com 2 trabalhos de força. São para membros superiores, que é o lançamento de medicine ball para o chão, e o agachamento com salto. 2 séries de 6 saltos, totalizando 12 saltos. Então, a partir desse exercício 2 e exercício 3, é que o treino passa a ficar puxado. Então vamos entender que quando ele faz os saltos de estabilização, é um preparo para os próximos saltos. O exercício 4 já é a potência, squat jump, 2 séries de 5 saltos, onde o tempo de contato tem que ser muito curto. Então ele faz o salto, volta, faz o salto, volta numa sequência muito rápida. Então você vai perceber que os últimos 30 saltos são os saltos mais intensos. Diferente do intermediário. No intermediário nós temos mais exercícios, aí temos 2 blocos de exercícios de estabilização, que são o salto multidireção e o salto lateral-lateral. Aí temos 2 blocos de exercício de força, na verdade 3 blocos de exercício de força, nos quais 2 desses blocos são lançamentos de medicine ball, e um bloco que é o agachamento com salto grupado, 4 séries de 5 saltos, total de 20 saltos. Você pode pensar, pô, mas 5 saltos, mas são 5 saltos com uma intensidade alta. E por último, drop jump, 4 séries de 5 saltos com intensidade máxima. Lembrando que potência o cara tem que fazer numa velocidade mais rápida, vai exigindo mais do nosso atleta, aluno, atleta. Então dessa forma ele já tem um perfil de 100 saltos bem diferenciados e favorecendo não só a parte de preparo dele, mas a parte de força e potência. Diferente do avançado. No avançado eu dei uma filtrada e trabalhei com 4 exercícios. Não deixe de ter o estabilização, salto multidireção, onde ele vai saltando para várias direções, 4 séries de 5 saltos. Aí eu tenho a parte de força para membro superior e para membro inferior, o salto de distância de forma progressiva. E por último, alternado com jump, 4 séries de 10 saltos, que é bem estressante esse alternado. É um exercício bem forte. E você ainda pode colocar, por exemplo, um colete de peso para potencializar ainda mais o estresse. Então, foram esses 3 perfis de prescrição que nós podemos trabalhar para os nossos alunos. Então, lembrando, o que você está percebendo aqui? É uma série, deixa eu voltar aqui, é uma série com 100 saltos, né? O programa da VO2 para pliometria são 100 saltos, iniciante, intermediário e avançado. Qual é a diferença? A classificação dos saltos que ele vai fazer e a quantificação sobre essa classificação. Exemplo iniciante, ele vai ter aqui, na verdade, 70 saltos de estabilização, 20 saltos de força e 10 saltos de potência. O intermediário, 30 saltos de estabilização,
50 saltos de força, ou 50 estímulos, né? Quando eu falo salto para membro superior, não sei se seria a palavra correta salto, mas 50 estímulos e 20 de potência. Fica claro que a pliometria, ela, vou dizer assim, ela puxa mais para o lado dos membros inferiores, né? Sempre, né? Você vai ver mais estímulos para os membros inferiores. E até um objetivo foi colocar um ponto de equilíbrio. E aí você vai perceber por que eu coloquei a corda naval, que ela também tem essa mesma tendência, só que para o lado dos membros superiores. Beleza? Então, voltando. Iniciante, mais saltos de estabilização, 70% da série de saltos de estabilização. Aí quando chega no intermediário, são somente só 30% da série de salto de estabilização, depois a gente tem força e potência, e no avançado somente 20%, então vai caindo drasticamente. Na verdade, a grande diferença é do iniciante para o intermediário, no processo de estabilização. Dessa forma, eu consigo fazer com que o meu aluno saia de um perfil iniciante, intermediário, avançado, uma progressão, eu não vou dizer que é uma progressão lenta, não é uma progressão lenta, mas uma progressão que permite o desenvolvimento pleno desse aluno. E a partir daí ele pode entrar num programa de pliometria mais intenso, que seria mais próximo do que os atletas utilizam no treinamento. Espero que vocês tenham curtido, né? E isso aqui não acabou, né? Espero que vocês tenham curtido essa proposta de saltos, que da onde vem essa relação. Então o Verkhoshansky em 98 ele classifica os tipos de salto e deixa bem claro a relação de intensidade. O que seria um salto em intensidade máxima, uma intensidade muito alta, moderada ou baixa? Então intensidade máxima, máxima seria aqueles saltos em progressão, saltos onde exigem cada vez mais do aluno. Com uma intensidade muito alta, os saltos em profundidade com as medidas a partir de 80 centímetros. Então vai botar um plinton, um banco, um boxe de a partir de 80 centímetros, ele sai dali, vai para o chão e salta novamente, eles têm uma intensidade alta. Quando eu estou falando de saltos de só até 50 centímetros a altura do rebote, que é o treinamento de salto em profundidade, aí já é um salto com uma intensidade moderada. E saltos no lugar e arremesso, ele classifica como intensidade baixa. Então por isso vai perceber que o treino ele fica mais intenso quando ele está lá na parte de potência. E aonde o treino vai ficar extremamente estressante, quando ele estiver fazendo 40% do treinamento de potência. Lembra que na série avançada é 20 para estabilização, 40 para força e 40 para potência. E aí o treino realmente vai ficar puxado. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte de prescrição. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário, volta o vídeo, veja de novo, deixa o seu comentário, a gente vai se falando. Essas prescrições são para indivíduos normais, indivíduos não atletas, né? Posso dizer assim, é um treinamento de pliometria aplicado ao fitness, para aquele cara que vai na academia. E não tem nenhuma experiência com salto, e dessa forma você insere ele num perfil iniciante, depois vai fazendo a progressão para o intermediário e depois a progressão para o avançado. E aí, a partir daí você pode projetar mais cargas no seu aluno, atleta, cliente, né? Essa tríade com os nossos alunos é impressionante. Não sei se você já percebeu, o cara não quer ser só aluno, ele quer ser um atleta também, mas ele reclama como cliente, quer ser tratado como atleta e a gente tem que abordar ele como aluno. É impressionante. E tem assim, nós professores aqui tem que ter muito método, muita ferramenta para poder trazer os melhores resultados para os nossos clientes. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, curtido muito. Agora o próximo módulo da gente é o módulo de pliometria aplicada à corrida de rua. Já é um módulo mais técnico, a gente sai da linha fitness e vai para a linha esporte, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até daqui a pouco a gente se vê por aqui.